Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora, aquele seu programa sobre o que vai acontecer com essa geração. Pedro e Cora, como vocês sabem, toda terça-feira, toda quinta-feira no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcasts. Eu sou Pedro Dória, ao meu lado está a minha queridíssima amiga Cora Roney. Cora Roney, essa juventude está perdida. Sim. Mas é essa. Nunca você ouviu uma afirmação dessas na vida, tenho certeza. Nunca. Isso é totalmente inédito. Mas existe, de fato, uma discussão interessante que o psicólogo Jonathan Haidt traz a respeito do impacto de tecnologia digital em adolescentes. Vamos começar? Cora, alguns dados que estão no livro novo do professor, do psicólogo social Jonathan Haidt. De 2020 para cá, nos Estados Unidos, os números de automutilação aumentaram. 2020 para cá, estamos em 24, né? Nos últimos 4 anos. Os números de automutilação aumentaram 188% entre meninas adolescentes e 48% entre rapazes adolescentes. O número de suicídios entre meninas adolescentes aumentou 167% e aumentou 91% entre meninos, rapazes, adolescentes. Esses são alguns dos números que estão no novo livro do Haidt, que se chama The Anxious Generation, né? A geração ansiosa. A tese dele é a seguinte: o problema está no celular. Segundo o Haidt, o que acontece uso de celular vicia muito, e tem consequências ligeiramente diferentes entre rapazes e meninas. As meninas, principalmente na adolescência, entram numa espiral obcecada com a aparência do próprio corpo, em geral com uma percepção de aparência dos seus corpos muito negativa em relação ao que vem. Os rapazes num mundo de videogames e pornografia online. Que afeta diretamente a percepção de si mesmos, a percepção da relação deles com mulheres, etc. O fato é, na leitura que o Haidt faz, com essa geração houve um desencontro da maneira como pais lidam. E o que acontece é o seguinte: por um lado, os pais são cada vez mais superprotetores de adolescentes. Então, todas essas coisas que a gente tem que aprender a fazer ao longo da adolescência, andar sozinho na rua, começar a ganhar responsabilidades com o uso de dinheiro, tal, todas essas coisas que a gente aprende durante a adolescência, está começando a acontecer cada vez mais tarde. Isso quer dizer que são pessoas cada vez menos capazes de lidar com o mundo. Isso não é só o andar sozinho, não, tá? Mesmo envolvimento com outras crianças, tudo acontece com muito menos intensidade do que acontecia em gerações passadas. Então, o que acontece é uma infantilização, por um lado, e uma diminuição das capacidades de socialização, de relação social com outras pessoas. Então, por um lado, tem essa superproteção. Agora, por outro, tem um certo abandono dos pais com celulares, que tem essas consequências todas. Você soma os efeitos dessa superproteção e desse abandono simultâneos, e o resultado são esses números que demonstram o que ele lê como uma geração ansiosa. Você tem netos com idades parecidas com meus filhos? Tenho. Os meus netos mais velhos já são adultos, mas eu tenho netos gêmeos de 14 anos. Isso. É uma juventude muito diferente da minha. Da minha. Mas os meus avós diriam a mesma coisa em relação a mim. Certo.
Eu não sei, eu penso muito nisso, sabe? Como toda avó, toda adulto na proximidade de jovens, eu penso muito nessa questão da tecnologia, porque é uma forma inteiramente radical, diferente de crescer. Uhum. Porque nós pegamos a tecnologia quando já estávamos formados, isso faz muita diferença. Claro. Esse pessoal está crescendo dentro da tecnologia. Eu tinha 16 anos quando entrou o primeiro computador na minha casa. Eu já era adulta, já tinha Não, filho, né? Aquelas coisas. Então, eu nem posso dizer que eu tenha sido... Mas mesmo assim, com 16 anos, eu já estava muito mais Você perto já da tava, idade já, adulta. você Né? já estava feito. Né? É. Então, o que você tinha que desenvolver de capacidade de relacionamento, Claro. de lidar com os outros, eu penso muito nisso, porque como eu trabalho com isso, e como trabalho nisso, literalmente, como todo mundo hoje, eu estou lá sentada diante de um computador a maior parte do meu tempo. Toda a nossa relação, eu acho, vamos lá, isso é um assunto tão vasto que a gente periga se perder Claro. quando começa a falar nisso. Mas a questão da ansiedade pode ser pela coisa do aparelho em si, de você estar, do teu universo passar a ser online, de você ter menos contato com as pessoas, de você se relacionar menos com o mundo físico. Mas também pode ser porque o mundo deu uma piorada bacana nos últimos tempos. Você vê a data que ele pega, 2020, teve uma pandemia. Então, eu não sei se eu teria coragem de dizer que os telefones são a causa disso, sabe? Em cima dessa data, particularmente. Porque não dá para a gente subestimar o impacto de um lock-in em cima de uma geração de crianças, de passar um ano sem a escola, sem ir para lugar nenhum. Foram duas coisas, né? Quer dizer, eles tinham o telefone e ao mesmo tempo estavam trancados dentro de casa. Eu não sei, inclusive, até que ponto que a tecnologia não ajudou durante essa época. Eu não sei se esses números não teriam sido piores sem tecnologia, porque você imagina como nós teríamos nos sentido sozinhos se a gente não tivesse as nossas lives e os nossos FaceTimes e tal. Nós tivemos, inclusive, durante a pandemia, um grupo que toda quinta-feira a gente se encontrava para tomar um chopp. Né? Exatamente, nosso grupo de amigos. A gente fazia um Zoom que foi estávamos muito todos lá. importante para mim. Para mim também. Pois é, porque senão a gente se sentiria completamente isolado do mundo. Né? Então, eu não sei, para ser sincera, eu não sei se eu faria qualquer pesquisa coincidindo com pandemia. Se eu faria isso, porque foi uma revolução na nossa maneira de ser. Olha, deprimiu todo mundo, até adulto. Né? Então, imagina os efeitos sobre as crianças. Mas eu acho que o Rai tem razão no que ele diz nessa posição dos pais. Porque eu acho que, e não é só a geração dos meus netos, eu já acho que uma geração até antes da deles, é uma geração muito super protegida. E a gente vê isso com o tipo de reação que o pessoal tem de se sentir super ofendido por qualquer coisa. Coisas que gerações anteriores não levariam a sério, porque sabem que fazem parte do... Isso já nos jovens adultos, né? Nos universitários. Eu não sei, eu tenho... Veja, eu não tenho dúvida de que tem efeito. Eu não percebo dificuldade dos meus filhos de 13 e 12 de se sociabilizar. Não. Eles têm... A escola tem... Isso é uma coisa recente, tem um movimento recente da escola. A escola passou a ter uma regra em que as crianças chegam na escola e deixam todos os celulares num determinado lugar e só recebem de volta os celulares quando saem. Quer dizer, elas não podem usar o celular na escola. Mas, independentemente disso, Cora, é claro, chegam em casa, se não tá com algum tipo de limite, porque agora não pode, porque o pai não deixa, um vai para o computador e o outro vai para o console de videogame. Tudo certo. Quando eu vou ver eles jogando, um no computador, um no console de videogame, eles estão sempre jogando jogos
que são interativos. Eles estão com os amigos deles de escola, Sim. no áudio, conversando. Ó, vê isso aqui, mas eles estão brincando. Eles não estão brincando fisicamente no jardim, mas eles estão brincando com os amigos num cenário de uma ilha em que estão num bando caçando o outro bando, que não deixa de ser um polícia e ladrão. Ou então o outro gosta mais de Minecraft e aí está montando com dois amigos um mundo. E aí tem um castelo aqui, tem uma torre ali, tem uma coisa... E eles têm também, principalmente o mais velho, de 13 anos, está começando a marcar... É engraçado que festa eles chamam de resenha agora. É tudo resenha. É, tudo resenha. Mas tem uma resenha e a coisa da resenha... E já começa a ter aquela coisa de botar uma calça. Não, todo mundo vai de preto. Tem que ir de preto. Mas é a coisa de sentarem-se juntos numa sala e conversarem. Ainda não tem dança. Possivelmente vai ter em algum momento. Tem a coisa de ir ao cinema em grupo. Eu não sinto... Não são crianças americanas, são crianças cariocas. Eu não sinto uma interrupção de sociabilidade. Eu não percebo. Sociabilidade, não. Mas agir com o mundo, eu acho que sim. Com o mundo, digo físico, né? A gente ficava muito mais do lado de fora. A gente fazia coisas muito mais cedo do que eles fazem. Mas, de novo, eu não sei se isso é porque a gente cresceu num mundo mais sossegado também. Quando eu era garota, eu estudava francês na Aliança Francesa. Eu morava no bairro Peixoto, a Aliança Francesa ficava na Rua do Vivier. Continua lá. E eu tinha aula, sei lá, 5, 6 horas da tarde. Eu sempre fui um animal noturno, né? E os meus pais desistiam de me botar para fazer qualquer coisa cedo. Então, a minha aula de francês era a última coisa do dia. Então, eu ia para lá a pé, do bairro Peixoto, e eu voltava a pé. E, às vezes, durante o inverno, já estava escuro. Uhum. E eu até me lembro que eu gostava muito de voltar pela praia, porque eu adorava andar pela areia e tal. E eu fico pensando, olha, uma garota de 11, 12 anos, da minha classe social, já não faria isso hoje. Na idade dos meus netos, não sei se eles... não, mais novos, né? Na verdade, eu era até mais nova do que isso. Eu não sei se teria essa liberdade. Eu me lembro que a gente ficava brincando lá embaixo, na pracinha, o dia inteiro. Aí, quando dava 5, 6 horas da tarde, as mães começavam a gritar na janela para a gente entrar, para tomar banho, para jantar. Então, era uma coisa quase italiana, porque o bairro Peixoto tinha Sim. um zoneamento muito pequeno e 3 andares e tal. Era um tal de mãe na janela dando grito. Atrás de criança, tua mãe está te chamando e tal, aquelas coisas, né? Eu acho que falta um pouco isso. As crianças estão vivendo menos o mundo lá fora, saem menos. Por outro lado, a nossa vida, nós também saímos menos. Nós também saímos menos. Então, claro, as cidades estão maiores e talvez estejam um pouco mais perigosas. Meus filhos já começam a andar sozinhos e andam trechos, não de noite, mas eles andam trechos. São meninos, né? São meninos. Os meninos sempre tiveram uma liberdade maior. É possível, né? é possível. Mas veja, eu gosto imensamente do Jonathan Haidt, acho que é um cara que tem falado coisas muito interessantes sobre impacto de tecnologia digital em nós individualmente e na sociedade. E a pauta está aí. Tem gente já respondendo a ele dizendo que existem estudos sugerindo que a ansiedade existe, mas que não pode necessariamente ser atribuída aos celulares. O fato é, o debate está na praça, né? E a gente precisa começar a entender o que faz dessa geração tão ansiosa. E eu acho que a gente tem que prestar muita atenção, porque
nós estamos vendo as primeiras gerações formadas na tecnologia. E isso foi uma mudança gigantesca desde o começo do mundo. Claro. Quer dizer, nunca houve uma mudança nesse grau, nem a imprensa causou esse tipo de mudança. Talvez a luz elétrica tenha feito uma mudança semelhante, mas de hábitos, eu digo, né? Mas a gente ainda tem que aprender muito sobre o impacto dessas ferramentas. Né, precisamos, certamente. Cora, nos vemos na terça-feira? Nos vemos na terça-feira. Então, até a terça-feira.